Doutor, um beijo ou um sexo casual? Qual é a sua opinião sobre esse tema? Vamos lá discutir aqui a parte biológica das conexões. Antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, não deixe de estar com a gente, comentar o vídeo aí, fazer a sua sugestão de tema que você gosta de discutir aqui no nosso canal. Então, hoje vamos discutir um pouco sobre o que será que uma conexão de apenas uma noite pode fazer para o teu corpo. Trago para vocês um raciocínio muito lógico. Imagina que você está na sua adolescência e de repente você sai para uma festa e beija 400 é muito, mas 46 pessoas, igual aconteceu na farofa da GK. Então imagina que você realmente sai beijando todo mundo e que essa noite foi uma noite épica, que você resolveu, chutar o pau da barraca e se permitir. O que acontece com o seu corpo quando você tem conexões? Aí eu trago um raciocínio bem simples. Trago para vocês um trabalhinho do ano de 2022, janeiro, dia 13 de janeiro, na revista Science, saiu um trabalho muito interessante relacionando, por exemplo, Epstein-Barr vírus com esclerose múltipla. Para quem não sabe, esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa. É uma doença onde nós temos uma dificuldade de comunicação do cérebro com o resto do corpo, porque nosso organismo ataca a bainha de mielina. As células chamadas linfócitos B atacam essa bainha de mielina e a gente perde muitas vezes a capacidade de se movimentar, perde a capacidade de sentir, fica com o membro dormente, muitas vezes evolui para dores. Então é uma doença neurodegenerativa relativamente rara. Nós temos aí em torno de 2,8 milhões de pessoas com esclerose múltipla no mundo, mas é uma doença que ela acaba piorando a sua comunicação do seu cérebro com o seu corpo por ataque dessa bainha que protege os nossos neurônios. Essa é a esclerose múltipla. Agora, o que tem a ver o Epstein-Barr e o que tem a ver com esse tema de beijo ou noite ou sexo casual? O Epstein-Barr vírus é o vírus que a gente conhece como o vírus da mononucleose ou doença do beijo. Estima-se que praticamente 90 e poucos por cento da população tem o Epstein-Barr vírus. Então imagina que você não tem o Epstein-Barr vírus, você vai nessa festa e por acaso você tem contato com muitas pessoas que estão virulentas, que estão sob uma infecção aguda, que estão com a doença do beijo, com a mononucleose. E por um acaso você contraiu esse vírus. Isso pode modificar a sua vida daqui para frente. Segundo esse trabalho, esse último artigo de 2022, quando você tem o Epstein-Barr vírus, você pode ter até 32 vezes mais chance de ter esclerose múltipla. Quando saiu, por exemplo, o trabalho onde a gente teve associação do cigarro com câncer de pulmão, essa associação aumentava para quem fumava 25 vezes mais chance de você ter um câncer de pulmão do que os não fumantes, o trabalho de 1950. Quando a gente fala de Epstein-Barr vírus e mononucleose, são 32 vezes mais. Eles fizeram esse trabalho no que a gente chama de experimento natural. Eles pegaram 2 décadas de estudo com militares americanos e fizeram aí um en passant em todos os dados que eles tinham, um estudo retrospectivo com todos os dados de amostra de sangue. E eles perceberam que dessas pessoas, que tinham milhares de pessoas, 800 pessoas desenvolveram esclerose múltipla. Dessas 801 pessoas que desenvolveram esclerose múltipla, quase todas eram contaminadas com Epstein-Barr vírus. Para eles fazerem essa relação, não adianta você olhar para os casos contaminados com Epstein-Barr vírus que tem esclerose múltipla. Tem que olhar o contrário. Será que a pessoa com esclerose múltipla pode desenvolver esclerose múltipla sem ela ter o Epstein-Barr vírus? Qual a chance de uma pessoa que não tem o vírus desenvolver esclerose múltipla? Então isso que eles também investigaram. Desse trabalho aí, apenas uma pessoa nunca tinha tido contato com o vírus. Apenas uma pessoa das pessoas que tiveram esclerose múltipla. E poucas pessoas não tinham uma doença na sua forma ativa. Concluiu-se com esse trabalho, depois aí de várias estatísticas, os números foram mastigados, devorados, concluiu-se que se você tem o Epstein-Barr vírus, você tem 32 vezes mais chance de ter uma esclerose múltipla. É claro que nem todo mundo que tem o contato com o vírus vai desenvolver esclerose múltipla. A esclerose múltipla depende um pouco de uma predisposição genética, depende um pouco dos fatores ambientais como cigarro, como, por exemplo, falta de vitamina D. Isso também contribui para você desenvolver mais a esclerose múltipla. Sendo assim, vamos voltar para o nosso raciocínio inicial. O que será que a gente pode pensar de uma conexão casual? Não precisa nem ser sexo. O vírus da Epstein-Barr, por exemplo, pega com a saliva. Então vale a gente respeitar cada conexão, porque um simples sexo ou noite casual pode modificar a sua vida para sempre. Você pode modificar
o resto da sua vida, por exemplo, tendo filho. Se você por um acaso não se programava para ter um filho, em uma noitada é suficiente para você modificar a vida e ter aí uma criança. Tem gente que acha isso maravilhoso, tem gente que acha isso preocupante. Não cabe aqui a gente julgar, mas você pode ter um filho e isso muda a tua vida para sempre. Em uma relação ocasional, você pode, por exemplo, ter sequelas emocionais, você pode se apaixonar e ser rejeitado, ter um sentimento de rejeição que você carrega para sua vida. Você pode contrair um vírus, por exemplo, como Epstein-Barr, como HIV, que você vai levar a vida toda. Então você pode também modificar o teu futuro com apenas uma noitada. Isso significa que, apesar de todos os prazeres, você ter uma noite completamente diferente do que você vivia, com uma pessoa completamente inusitada, obviamente é uma questão de muito estímulo, tanto do circuito de recompensa, quanto nos seus prazeres, quanto na sua capacidade de sedução, de conquista. Porém, quando a gente pesa a racionalidade junto, é muito importante que você desenvolva filtros. Quais são os filtros? Cada um vai ter um filtro, mas é muito importante que você olhe para a saúde daquela pessoa. Sendo assim, é muito importante você estabelecer o mínimo de seleção para que, se você goste aí, ou de um sexo ou de beijos casuais, você também contribua com o seu futuro de uma forma segura. Então, obviamente, esse vídeo não é pra gente ficar em julgamentos de quem deve fazer isso, por que a menina fez aquilo, por que o cara fez isso. Não, né? Eu não pensava assim alguns anos atrás. Eu nunca tinha feito essa associação, né? Sempre achei muito maravilhoso aquelas pessoas no carnaval, né? Com todo mundo se beijando. Mas a grande questão é, isso pode afetar o seu futuro de uma forma permanente, de uma forma irreversível. Uma vez que você conhece isso, uma vez que você sabe o teu funcionamento, uma vez que você sabe a fragilidade que é você estar numa conexão, ou também o benefício que é você estar numa conexão, porque do mesmo jeito que a gente pode pegar coisas ruins, podemos trocar bactérias boas e melhorar nosso funcionamento, mas isso praticamente não vai ser provado tão cedo. Mas é muito importante com que você olhe para a saúde do teu parceiro. É muito importante com que você faça um filtro da saúde do parceiro. A pessoa fala assim, estou meio mal hoje, estou meio com dor de garganta, etc. Não releve esse fato, né? Não ignore esse fato. Tá com dor de garganta, não precisa ter essa conexão nesse dia, né? Espera para você estar com a pessoa na melhor forma, numa forma saudável. Obviamente, se você não conhecer, a gente não está falando aqui, você namora, teu namorado, você vai deixar de ficar. Não, a grande questão é, toda vez que a gente pensa em casualidade de conexões, é muito importante a gente relembrar que nessa casualidade moram infinitas possibilidades para a gente modificar o nosso futuro, mesmo que a gente não queira. Cada conexão, ela vai trazer uma memória emocional, vai trazer situações onde você vai resgatar isso e colocar dentro da sua história, dentro do seu software que você vai considerar. Então, raramente, isso a gente vê mais comum nos homens do que nas mulheres, por exemplo, de ter um desapego emocional. Os homens têm uma capacidade um pouquinho maior de ter um encontro casual e não ter muita conotação emocional do que a maioria das mulheres. Estamos generalizando. Tem mulheres que conseguem, tem homens que não conseguem. Mas se você pegar uma amostragem grande, em geral, isso por trabalhos de casuística, de trabalhos científicos, em geral, as mulheres têm uma conotação um pouco mais emocional. Ela seleciona um parceiro, isso, no ponto de vista evolutivo, é muito claro. Se uma mulher, por um acaso, escolhe o parceiro errado, muitas vezes na época que nós éramos caçadores e coletores, essa mulher ficava abandonada sem ter uma parceria ou um cuidado maior com o seu bebê. Então ela tinha que cumprir aquela missão de ser mãe sozinha. Então ela tinha que escolher muito bem quem era esse marido, quem era esse pai, para que ela contasse com a ajuda dele na hora que fosse ter o filho, desenvolver o filho, precisar de auxílio de segurança, de comida, de um monte de coisa. Sendo assim, historicamente, evolutivamente, a mulher tem um filtro um pouco maior e uma conotação mais emocional na escolha do parceiro, e isso é muito positivo. O ideal é que todos nós tivéssemos esse filtro para que a gente consiga estabelecer critérios mínimos e ter uma conexão que vai ajudar o nosso futuro e não prejudicar o nosso futuro. Sendo assim, esse é um conteúdo para você refletir, trazendo aí dados científicos atuais para você pensar o que uma conexão, num tempo muito curto, casual, pode fazer com a sua vida. Se você tem algum comentário sobre esse assunto, um assunto bem interessante do comportamento humano, não deixe de escrever aqui para o nosso vídeo para a gente debater. Beijo e até a próxima, esperando vocês.